garganta um pouco. Aqui chegou o sinal que está sendo gravada a reunião, por isso. Sí. Entonces, ayer de tanto hablar no día martes, hacía mucho tiempo, por lo menos 2 años que no hablaba tanto. Entonces, ayer estava um pouco com a garganta um pouco mal. Então, hoje eu procurei, ayer mesmo e hoje procurei tratar bem para poder resistir hoje, porque eu estou saindo de uma gripe muito intensa, uma gripe que eu estava até comentando aqui antes com os companheiros, uma gripe de mais ou menos 3 semanas de gripe. Então, a garganta foi a que mais sentiu, não? E no dia martes foi um pouco pesado, mas vamos hoje. Hoje pode ser que tenhamos algum problema aqui na região de nós. Estão melhorando o sistema elétrico, porque há um boom de construção civil acá, há muitas construções de edifícios e estão já cambiando para poder resistir o número de pessoas que estão vindo viver acá por este lado, que eu hoje vivo acá numa cidade de praia. Então, é uma cidade bem cerca de São Paulo, que é de transporte 1h10, 1h20 de carro, e de ônibus como 1h20, 1h30, mais ou menos, não? E uma cidade está crescendo muito, então a estrutura está cambiando bastante. E hoje está programado mais ou menos para depois das 9 da noite, horário do Peru, um corte na energia. Se isso passar, não se preocupem, e já no próximo martes nós continuamos a charla normalmente. Há tempo suficiente para falarmos todo, sem problema. Bueno, usando a mesma metodologia que estava usando no dia anterior, no dia martes, nós vamos falar um pouquinho sobre conceitos básicos das áreas funcionais ou zonas de treinamento. Enfim, há um montão de nomes na literatura, porque para poder planificar, para poder falar sobre carga de treinamento, nós temos que ter pelo menos um conceito básico. Eu sei que muitos de vocês já trabalham com natação, já conhecem, outros já estão aprendendo na universidade, e há alguns que não conhecem. Então, é muito importante que a gente hable um pouquinho, e sempre é uma informação a mais, não? Aqueles que conhecem, de repente, não conhecem esse tipo. O que eu vou apresentar acá para vocês é o conceito básico das áreas funcionais. É a mais sencilla de todas, não? É a mais sencilla porque é um conceito já utilizado há muitos anos, mas eu creio que para o nível da natação que temos hoje em Sudamérica, creio que é o suficiente para ser um bom trabalho, principalmente com os ticos de base, não? Os ticos hasta juvenilar, são zonas tranquilas de trabalho, não? E também, mais adiante, vão ter outros tipos. Eu mesmo, vocês vão ver mais adiante, eu mostro a vocês, eu já hago outro tipo de planificação, uso a mesma nomenclatura, mas subdivido elas em mais vezes. Nós vamos comentar um pouco mais adiante. Então, é uma coisa que nós outros vamos falar agora, não? Então, nós temos, normalmente, a nível de treinamento em qualquer deporte cíclico, como o caso do ciclismo, do remo, da natação, do triatlon, nós outros somos deportes cíclicos e trabalhamos muito com zonas aeróbicas e anaeróbicas, né? Zonas láticas e aláticas, não? Então, para facilitar a distribuição dos programas de treinamento, para facilitar a distribuição do treinamento durante a semana, durante o mês, durante o ano, quer dizer, durante o microciclo, mesociclo, macrociclo, foram criadas
áreas de treinamento ou zonas de treinamento. Então, e essas zonas são divididas em aeróbicas e anaeróbicas e zonas de velocidade, que é o trabalho já alático também, não? Eu subdivido primeiro em A0, que seria a parte, o trabalho regenerativo, né? Um trabalho, todo que a gente hace na parte de recuperação ou de calentamento, que vou iniciar um treinamento, sempre a primeira parte do treinamento é uma parte aeróbica de baixa intensidade, porque estou calentando, não? Os trabalhos de técnica, de estilo, que normalmente são feitos também no início da programação do dia, do início do treinamento do dia, também é feito nessa zona mais baixa, não? Essa zona, ela mais ou menos está aí entre 60% e 70% da intensidade de trabalho e trabalhando em níveis de milimol, porque praticamente não temos muitas condições de controlar isso. É muito difícil, muito caro controlar esse tipo de intensidade através de milimol. Então, se isso através do sangue, mas é mais ou menos entre 2 abaixo milimoles por litro de sangue, não? E um pulso, você pode utilizar a frequência cardíaca, que normalmente deveria estar abaixo de 140. Ouro, que as frequências cardíacas variam muito de nadador para nadador, de idade para idade de nadador, de nadadores mais treinados e menos treinados. Então, é simplesmente um parâmetro para ajudar na divisão das intensidades. Mas tem que estar muito atento com isso. Nem sempre 140 é uma intensidade baixa, pode ser alta por algum nadador e para outro não. Então, vocês têm que estar um pouco atento com relação. Então, normalmente utilizamos nos calentamentos, nos trabalhos técnicos e no final do treinamento, nas solturas, né, na parte para recuperar do treinamento do dia, e utilizando todos os dias nos treinamentos. Então, você aplica esse tipo de trabalho no início, no final, algumas vezes após alguma série de alta intensidade, entre um trabalho e outro. Enfim, há formas de utilizar diversas vezes. Como nós vamos falar um pouco mais adiante, vamos falar muito do descanso. Então, esse descanso é o descanso ativo. Essa zona de treinamento é descanso ativo. Depois, em seguida, vamos ter o que seria a zona A1. Se considera o ponto de equilíbrio entre a produção e a eliminação do ácido lático. Se logra quando se trabalha entre 60% a 70% da reserva funcional do coração. Isso já são valores de lactato que podem chegar hasta 4 milimoles, não? E um pulso entre 140 e 160 de frequência em 6 segundos. Essa é outra coisa também. Há muita gente que tem um costume de controlar em 10 segundos, outros que têm 6 segundos. Eu, particularmente, me gusta mais em 6 segundos, que é mais rápido, e aí pega a frequência mais rápida. Certo que a diferença é 4 segundos, mas 4 segundos em nadadores treinados dá para barrar a frequência. Então, esse tipo de trabalho é muito utilizado nas fases de treinamento de preparação, né? No início da temporada, onde nós falamos toda aquela parte de preparação do macrociclo. Esse é um trabalho que você utiliza durante o ano todo. Todo ano utilizamos trabalho de A1, praticamente todos os dias. Você pode utilizar isso uma frequência
diária, 4, 5, 6 vezes, e um volume alto, né? Então, utilizamos durante todo o programa. Para um maior desarrollo, deve ser utilizado de 4 a 6 vezes por semana. Então, quando você está no início da temporada e você quer melhorar a sua condição aeróbica, você deve treinar por lo menos 4 sessões por semana, certo? E aqueles que já estão treinando mais de 6 sessões por semana, podem, até que hacem 8 ou hacem 9 sessões por semana, podem fazer 6 sessões dessa zona de treinamento, né? O A1. Então, para efeito de mantenimento, quando você for entrar já num período onde é mais competitivo, onde os treinamentos são mais específicos, aí você necessita de 3 sessões por semana, 3 a 4 sessões por semana para mantenimento. Se você treina 6 vezes por semana, 3 vezes é o suficiente. Se você treina mais de 6 vezes, você pode fazer até hasta 4 sessões por microciclo, não? Então, é uma coisa que vocês têm que estar muito atentos, e na hora de distribuir, ele pode ser misturado com outras zonas de treinamento. O A1 pode ser também utilizado mesclando com outros tipos de trabalho, mas serve até como um pouco de recuperação de algum outro trabalho. Por isso, é muito importante que você saiba distribuir isso. Você não necessariamente, quando você já está na fase competitiva, na parte de mantenimento, você não necessariamente tem que fazer aquelas séries mais largas. Você pode fazer as séries mais curtas e distribuído durante todo o treinamento, durante toda a sua sessão de treinamento. Mais de uma vez no início do treinamento, depois de uma série principal mais um pouco, e depois ao final outro pouco, e depois aí a parte de aflojar, não? De soltura. Então, esse é o A1. O A1 é muito importante e deve ser utilizado. Vou ver um pouquinho allá. Se habla muito de aeróbico 1 e os nadadores têm o costume de pensar que o aeróbico 1 é para nadar suave. Nadar, não, é tranquilo. Não é tranquilo. A intensidade ela tem que ser a maior intensidade onde você pueda recorrer àquela distância programada. Vamos supor que você está treinando um grupo de juvenil e você tem como um trabalho aeróbico, vamos supor, 6 de 400. 6 de 400 com um intervalo aproximado de 20 segundos a 30 segundos entre um 400 e outro. Então, não é para eu nadar suave, isso, nadar os 6 de 400, como terminar os 6 de 400 e como não tivesse passado nada, que fosse simplesmente um calentamento. Não, o A1 é a velocidade que você tem que aplicar, é a máxima velocidade que pueda para realizar bem tecnicamente todo o percurso durante os 2.400 metros, que seriam os 6 de 400. Então, ele tem que terminar essa série cansado. Ele não pode terminar descansado. Ele tem que terminar cansado. Agora, claro, não é altíssima intensidade, mas também não é aflojar. E os ticos têm o costume de usar essa zona de treinamento para descansar. E não é para isso. Ela é para desenvolver. Tanto é que, você está dizendo aqui na teoria, que para um melhor desenvolvimento, quer dizer, para desenvolver, você tem que ser no limite da velocidade e cumprindo com aquela frequência cardíaca, porque 160 batimentos para um nadador treinado, que já tem algum tempo de treino, é uma intensidade boa, é uma intensidade alta
não altíssima, mas é alta e dá para fazer um bom trabalho, não? O A2, alguns eu considero como um umbral anaeróbico. Ele para mim, é uma das zonas mais importantes do treinamento. É através dessa zona de treinamento onde melhoramos muito o processo de produção e remoção do organismo, quer dizer, produção de lactato e remoção do lactato. E por isso, é quando a taxa de produção de ácido lático supera lá da eliminação. Então, quanto melhor eu hago isso, quanto mais eu consigo produzir e reduzir o máximo, melhor eu vou estar, não? Se alcança quando se trabalha entre uns 70% e 80% de intensidade da reserva funcional do coração, com valores de ácido lático entre 4 e pode chegar hasta 6 milimoles, não? Eu acho que é uma zona boa de treinamento e você deve praticar muito bem isso, principalmente com os chicos mais jovens, não? Com as categorias de base, categoria infantil A, infantil B e juvenil A também. É muito importante isso, não? É muito importante que vocês tenham essa atenção e ele pode ser muito bem distribuído no microciclo. Reinaldo, está sin audio. Está sin audio. Reinaldo. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Sí, perdón. Sí, te había apagado. Tá. É que eu estou com esse problema com os dois computadores, então realmente é um pouco complicado isso. Eu te aviso qualquer coisa. Ok, tá bem. Agora é normal, não? Sí. Então, se nós treinamos, vamos supor, 6 vezes por semana, no caso de um infantil B, primeiro ano, treinamos 6 vezes por semana, eu teria que ser 4 vezes, eu poderia ser alguma semana, só que aí eu vou ter poucos dias para o A1. Então, eu deixaria para ser esse trabalho um pouco mais já no período, não em geral, não? Já no período mais próximo do específico, não? Então, mais procuraria distribuir 3 sessões de A1 com 3 sessões de A2. E aí ir misturando os outros trabalhos, não? E para quem treina mais de 6 sessões por semana, aí por lo menos 4 tem que ser. Por lo menos 4. Se vamos supor que eu hago 9 sessões de treinamento por semana, um tipo de juvenil A segundo ano e juvenil B arriba, e hago 9 sessões por semana, e eu tenho que, por lo menos, fazer 4 sessões a 5 sessões desse sistema, dessa zona de treinamento. Então, depois, vamos mostrar uma série, algumas séries de exemplo, para que vocês tenham ideia de mais ou menos como hacemos, não? Então, é muito importante que tenham total atenção nisso, não? A distribuição dela, como é? Você faz um calentamento, normalmente você entra com um trabalho de velocidade, depois pode vir de frente a esse trabalho.
seria no treinamento, se tem somente A2 e A1 e velocidade, então seria o trabalho principal. Sempre a intensidade maior é o trabalho principal, sempre. E normalmente sempre trabalhamos assim, não? É muito importante. Então, não se olvidem que dentro de um programa, se você já está no período já competitivo, quer dizer, na época do específico, e você não necessita já treinar tanto a parte do A2, do umbral, então você tem que fazer 2 sessões por semana, pelo menos, para manter aquilo que você ganhou durante toda a temporada, não? Logo em seguida, temos o A3. O A3, muitos conhecem como máximo consumo de oxigênio, não? É considerado a zona de máxima potência aeróbica e muitos também chamam essa zona de potência aeróbica. Nós vamos falar um pouco sobre isso, porque eu acá não hablo de potência aeróbica, porque é a mesma coisa. O máximo consumo de oxigênio, ele também é considerado a potência aeróbica. Então, onde as células musculares recebem o maior aporte de oxigênio e alcança, quando se trabalha, entre uns 80% até 100% da reserva funcional do coração. Isso seria o quê? Seria a frequência máxima cardíaca, não? Então, com valores de ácido lático entre 7 e 9 milimoles, 9,9, e alguns chegam a isso. Normalmente, a mim sempre chegava a 9, 8, 9. Então, um pulso tem que estar aí pelo menos 180 batimentos por minuto, não? Em 6 segundos. Desculpa. Se utiliza em boa parte do programa em las fases generais, especiais e específicas, não? Então, quando os nadadores já são mais velhos, que já estão aí, vamos supor, um tico de infantil B, que já treinou, já teve atividade aquática como mínima, treinou como infantil A, já está no 2º ano de infantil B, ele já pode começar esses trabalhos já na fase general do treinamento, não? E nas fases especiais, tranquilamente, já tem que entrar com esse tipo de trabalho. O trabalho das fases específicas também. Nós vamos com esse trabalho muito próximo muito próximo da competência. Nós vamos parar com esse trabalho somente aí a 4, 5 semanas antes do evento principal, do objetivo principal. Então, para desenvolver essas capacidades, nós temos que fazer de 2 a 3 sessões de treinamento por microciclo. Isso, como eu falei contigo, sempre vai variar de acordo ao número de sessões que você treina por semana. Quanto mais sessões você treina por semana, você vai fazer mais sessões de A3. Quanto menos. Aqui, voltando no tipo de treinamento para infantil B, que seriam 6 sessões por semana, então, 2 sessões é o suficiente para você melhorar a sua condição, não? Nas categorias de infantil abaixo, é recomendável utilizar 2 sessões como máximo, não passar disso. Por quê? Porque você tem somente um microciclo, no máximo 6 sessões de treinamento. Um infantil lá pode estar treinando 4 vezes por semana ou 5 vezes por semana. O normal do infantil lá, o normal seria 5 sessões por semana, 5 vezes na semana.
Mais que isso, já não há necessidade. Então, esses 2 vezes é o suficiente para melhorar as condições. A recuperação entre uma sessão e outra, ela está aí mais ou menos entre 24 e 36 horas. Mas é recomendável que você dê um espaço. Então, se nessa semana eu vou trabalhar as zonas de treinamento a 3, eu posso muito bem fazer no dia martes e depois no dia viernes. Quer dizer, ter um tempo de recuperação. E no dia antes, de repente, a ser 1-1 ou 1-2, aí você entra com 1-3 no dia martes, no dia miércoles 1-1 para recuperar dos 2 dias que já foram um pouco mais intensos, que foi 1-2, 1-3, bajamos para 1, aí volvemos a 2, e aí viernes, viernes hacemos o trabalho dia 2 outra vez, ou a 3, ou jogamos para sábado, onde eu tenho mais tempo, eu posso dar um descanso melhor, uma atenção melhor a essa série, distribuir melhor os chicos, porque nadie tem classe, nadie tem que fazer nada nesse dia, então você pode fazer sábado. Então, você pode utilizar, de repente, o miércoles e o sábado. Aí é uma questão de você ver o que é melhor dentro do seu plano de trabalho e das suas condições de clube, de piscina, de grupo, enfim. É muito importante isso. Essas séries são séries que normalmente são recomendadas de volumes, né, de maiores volumes. Ele tem um determinado tempo e os descansos são atípicos, quer dizer, são descansos diferentes das outras zonas de treinamento. A hora cá você já passa a descansar mais para dar um rendimento mais grande, não? Para ter um melhor rendimento de tudo isso. É muito importante que tenhamos isso bem consciente dessa coisa, que a intensidade vai aí no 180, mais ou menos. Há chiquitos que vão chegar rapidamente, porque o chiquito, eles têm uma frequência cardíaca um pouco mais alta, então a tendência é que ele alcance o 180 muito fácil, não? Ou se você tem que controlar, que é uma coisa que seria muito importante também, é a forma de controlar. Perdão, gente. Minha garganta está um pouco... A forma de controlar, que me gusta também, é estar atento à frequência respiratória. Quando o chico está sendo 1-1, sua frequência respiratória é normal, é como se estivéssemos falando aqui entre nós outros, acá, agora nesse momento. Quando eu já estou sendo 1-2, ele já vai falar um pouco dessa forma aqui que eu estou falando agora, que é um pouco mais intenso. Quando eu estou a trabalhar 1-3, eu já não consigo falar muito assim. Eu tenho que parar um pouco e respirar, e parar e respirar. Não consigo ter uma constância no conversar e no falar. Então, ou você mira simplesmente a ele, ou toca a mão em seu peito, e você vai sentir o sistema todo trabalhando. E sua frequência respiratória, ela é mais real do que a própria frequência cardíaca, não? Ela vai realmente, porque quando você está acumulando ácido lático, a sua frequência respiratória aumenta muito. Então, quando você já está fazendo trabalhos anaeróbicos, então a sua frequência respiratória vai ser mais intensa. Quando você chega para descansar, você vai estar desta forma. Se não está assim, é porque não está sendo. Por mais que ele esteja com frequências acima de 180 batimentos, e ele não está com uma frequência respiratória alta, já é para duvidar que ter uma dúvida sobre a intensidade do trabalho, não? E então também é muito importante que o treinador tenha essa forma de mirar o treinamento e os atletas, independente do tempo. Então, outra coisa também que temos que comentar
é que eles, nessa idade, já também têm que estar na categoria de infantilar. Eu creio que já a partir do mínima, quando já começa a entrar na piscina e a ser algumas repetições de série, tudo, é muito importante que vocês, como treinador, ensinem a utilizar os cronômetros, não? Isso é muito importante para que eles tenham controle também e aprendam a utilizar o cronômetro para treinar, não? Porque se gasta um montão de plata comprando cronômetros para pôr ao costado da piscina, cronômetros digitais, cronômetros grandes, gigantes ao costado, e a maioria não utiliza. O Chico nem sabe quando saiu, quando chegou, que tempo está sendo. Se você, treinador, não está lançando a eles o tempo. Então, isso, vamos falar um pouquinho mais adiante sobre isso, não? Também é muito importante que os chicos aprendam e tenham conhecimento do trabalho com cronômetro. Depois do trabalho de aeróbico, entramos para os trabalhos anaeróbicos. Dentro do trabalho, retornando um pouco, dentro do trabalho de máximo consumo, existem duas formas de você distribuir este treinamento. Você pode distribuir ele rompendo as séries. Quando você inicia o trabalho, principalmente no início do programa, quando você inicia o trabalho dia 3, é muito importante que você nade distâncias um pouco mais largas, porque o tempo de esforço para um melhor desenvolvimento do máximo consumo de oxigênio, ele necessita de séries aí de 3 minutos, quer dizer, tempo por lo menos 2 minutos e 30, 3 minutos, 3 minutos e 30, 4 de esforço e aí descansar. Então, se eles têm que descansar, tem um descanso especial para isso. Quando eu já estou numa fase mais adiantada, onde eu já trabalhei bem essa base, que eu já hice trabalhos com 200, com 300 metros, com 400 metros, então, séries dessas distâncias. Então, eu também posso utilizar as séries quebradas, que nós outros falamos, não? Ou as séries rotas, como o espanhol habla muito. Então, seria, em vez de eu fazer o 400 metros, eu vou fazer 400. Então, se eu hago, eu tinha que fazer 400, eu vou fazer 4 de 100. Então, em cada 100, eu descanso aí de 15 a 20 segundos e, ao final, uma das macropausas, depois, ao final, uma pausa grande, não? Então, ao final das micropausas, que seria em cada 100, seria descansar 15 a 20 segundos em cada 100 e, ao final, uns 4 minutos de descanso para repetir a série. Mas vamos mostrar isso um pouquinho mais detalhado mais adiante, quando terminarmos essa parte aí, essa parte teórica. Bueno, aí entramos numa fase assim que cria muita dúvida, né? Se habla muito sobre treinamento anaeróbico para os chicos, se pode fazer, não se pode fazer, se deve fazer, não se deve fazer, enfim. Eu particularmente sempre creí que quando você respeita a teoria, quando você respeita aquilo que a teoria habla, eu posso fazer qualquer coisa. Eu posso trabalhar em qualquer zona de treinamento, desde que eu utilize no momento certo, na hora certa e no volume certo, com o intervalo certo. Então, é muito importante que o infantilar não produz ácido lático, mas ele é importante que ele pratique séries de alta intensidade, que ele já vá aprendendo a saber o que é barra intensidade
intensidade mediana e alta intensidade. O que é um descanso curto, o que é um descanso médio, o que é um descanso largo. O que o Chico aprende a saber o que é aeróbico, o que é anaeróbico. Ele tem que sentir o dolor para saber que aquela série é uma série de alta intensidade, certo? Então, o aeróbico, o anaeróbico, acá nós estamos dividindo em dois: o anaeróbico 1, que é o AN1, e o AN2. Alguns chamam de resistência anaeróbica lática. Potência aeróbica pode ser a potência aeróbica, não? Então, algum também considera como potência aeróbica até essa zona aí. É uma capacidade de resistir por um período de tempo de hasta 30 minutos, quer dizer, 30 minutos é o tempo da série, certo? 30 minutos acendo a série. Níveis elevados de ácido lático em los músculos e la sangre, em séries de 5 minutos a 15 minutos, quer dizer, as séries podem ser divididas de 5 em 5 minutos ou de 15 minutos. Encontramos que tem uma duração entre 30 segundos e 2 minutos e 30. Então, vocês vão ver que depois vou mostrar o gráfico das séries, vocês vão ter uma noção melhor do que é um, do que é outro. Mas, então, quanto mais intensidade você necessita você tem como objetivo, é melhor que os tramos sejam mais curtos. Então, de 30 segundos, de 40 segundos, de 1 minuto, ou 12 e 30. 12 e 30 já é um tramo de uma intensidade para alguns nadadores de 200 metros. Então, não podemos ser até séries de 200 metros. Alcançando um desenvolvimento progressivo de latitude para realizar posteriores cargas com maiores velocidades de trabalho. Quer dizer, isso tudo é uma preparação para as zonas mais intensas. Você já está preparando os ticos, como o próprio A3, também se já está preparando os ticos a resistirem em treinamento com cargas mais intensas, com mais descanso, é claro, e depois suportarem a competência, não? Então, é considerada a base do desenvolvimento lático em organismo, não? Do desenvolvimento láctico em organismo. Os níveis de frequência cardíacas aí são máximos, não há como controlar. Ele tem que ser a máxima intensidade. Então, a única coisa que vai diferenciar essa zona de treinamento com a seguinte é justamente o volume do trabalho e a intensidade e o descanso. Então, claro, para eu poder ter mais qualidade de intensidade, eu tenho que dar mais descanso, né? Nós utilizamos geralmente em las fases especiais e específicas do plano de trabalho. Então, se vocês retornarem no que nós falamos no dia martes, vocês recordam a teoria que nós estávamos falando do macrociclo de treinamento. As últimas áreas do trabalho estão justamente nessa zona, que seria essa zona especiais e específica. Normalmente, empieza de 6 a 8 semanas do evento principal, esse tipo de trabalho. O AN1 empieza um pouco antes, ele pode até começar um pouquinho antes, pode começar como umas 10 semanas antes, não? E depois, mas o seguinte, entre 6 e 8 é ele suficiente, não? E deve-se trabalhar hasta por lo menos uma semana antes do evento principal. Então, isso
Isso vocês têm que ter em conta, não? Com a frequência é você vai ser de 2 a 3 sessões semanais, de 2 a 3 sessões semanais com nadadores de mais alto nível, não? Os mais velhos, com mais tempo de treinamento, toleram 3 vezes por semana. Os mais jovens, principalmente na categoria infantil A, uma vez por semana é o suficiente, e quando já infantil B, 2 vezes sessões seria o suficiente também. Não há necessidade. Então, porque o período de recuperação para um trabalho desse é de por lo menos 48 horas, não? Então, se eu hago esse trabalho no dia martes, eu vou ter que fazer isso lá pelo dia jueves, viernes ou hasta sábado, que seria melhor. Mas ao final do plano de trabalho, né? Nas fases especiais e específicas do treinamento, certo? Então, vocês não se olvidem, o trabalho de intensidade ele necessita também de reposição, não só o trabalho de intensidade, quer dizer, todo o trabalho. É muito importante que os chicos, quando entrem já numa situação de treinamento normal, de treinar todos os dias da semana, eles já têm que também, além do descanso, eles têm que também ter alimentação adequada para se recuperar mais rápido, ajudar na recuperação dos atletas, certo? Então, alimentar bem. Se você tem possibilidade desse tipo ter um acompanhamento profissional para cuidar dessa recuperação dele, também é muito importante. Agora, é importante que, se você vai trabalhar também com uma nutricionista, é muito importante que você tenha contato com essa nutricionista, que ela saiba aquilo que você está fazendo, qual é o seu plano de trabalho, quais são suas cargas de treinamento. Então, isso vocês têm que estar ligado com eles. Por isso, os clubes que têm essa facilidade ajudam muito. Eu tive muita sorte, principalmente aqui em Brasil, nos últimos 3 clubes grandes que eu trabalhei, eu tinha todo esse staff por detrás, como nutricionista, psicólogo, preparadores físicos, coaching, enfim, tinha muita gente por detrás. A equipe técnica era uma equipe muito grande, então isso facilita muito e ajuda muito. Então, os chicos que podem ter um acompanhamento profissional da alimentação, muito bom, desde que você tenha condições de saber que ele conozca o seu programa. Porque se não conhece o programa, não passa nada. Ele vai dar uma alimentação que, de repente, não é a necessária para aquele dia. E não vai te dar uma alimentação de recuperação de um trabalho que você não realizou. Então, tudo isso tem que estar muito ligado entre você, a sua equipe de trabalho. Se você não tem essa possibilidade, procure na literatura e você vai encontrar muita coisa que pode te ajudar a nível de alimentação para recuperar mais fácil. Agora, hidratação é o mais importante. Então, todo nadador tem que ter a sua garrafita aí de por lo menos 1 litro ao costado da piscina, e isso aí tem que ser consumido totalmente durante um treinamento. E se você treina mais de 1 hora, então, se pelo menos 2 garrafitas dessas tem que ser consumida nesse tempo. Aí o que você vai pôr junto desta água, sempre é bom ter a orientação de um profissional de qualidade, não? Não deixa solamente para o papai e para a mamãe, não. Bom, a N2, ou tolerância anaeróbica lática, o próprio nome diz, né? Tolerância anaeróbica. O que seria? Seria
poner su corpo a aprender a tolerar o acúmulo de ácido lático na hora de fazer a sua prova principal. Porque ele vai passar muito rápido uma prova de 100, vai acumular uma certa quantidade de ácido lático. E se ele não está preparado para isso, para recuperar dessa alta produção de lactato e utilizar isso como fonte de energia para retornar, ele vai sentir muito pesado na volta. Vai perder estilo, vai aumentar o ciclo de braçada, vai aumentar a eficiência, a eficiência de nado vai diminuir, vai aumentar muito a frequência de braçada. Então, essa habilidade cai muito, a coordenação cai muito quando acumula grande. Então, por isso, treinamos a parte de N2, ou como alguns chamam, tolerância anaeróbica, não? Essa capacidade de resistir por um período de tempo de hasta 20 a 30 minutos, que é o tamanho da série, quer dizer, o total da série de 20 minutos a 30 minutos, a níveis elevados de ácido lático, com os músculos e a sangue bem elevados o nível de ácido lático, em séries de 3 minutos a 12 minutos, não? Cada série tem bloco pode ser de 3 até 12 minutos. Encontramos que tem uma duração entre 30 segundos e 2 minutos. Vocês já vão ver que já diminui um pouco o tempo do trampo, no máximo de 2 minutos, não? Para atingir maiores níveis de ácido lático. Então, alcançando um desenvolvimento progressivo para realizar posteriores cargas com maiores velocidades de trabalho. Os níveis de frequência cardíaca, não conseguir contar. Ponga cá e não dá para contar de tão alto que está a frequência, não? Essa é utilizada geralmente também em las fases especiais e específicas do plano de treinamento ou do plano de trabalho, não? Com uma frequência de 2, igualito à anterior, de 2 a 3 sessões por semana com os nadadores de mais alto nível. Então, vamos deixar isso bem claro. Os chiquitos não necessitam que esse trabalho inicie antes de 5 ou 6 semanas antes da competência mais importante deles, e não mais do que 2 sessões por semana, e respeitando uma recuperação de 72 horas ou mais, certo? Então, como já vai estar num período onde a parte específica está sendo trabalhada, você tem menos volume de treinamento e tem mais tempo sobrando para poder descansar, não? Uma coisa que nós não falamos ainda, que uma coisa que eu vejo que muitos treinadores cometem erros, que começam uma temporada com os volumes baixos, e aí vai subindo, e quando estão aí a 8 semanas da competência, estão nos volumes mais altos. Então, 8 semanas, 6 semanas antes da competência mais importante, eles estão atingindo o volume mais alto do treinamento. E isso eu vi muitos treinadores cometerem esse erro, e muitos grandes treinadores, porque nesse momento que é a fase justamente específicas, e a fase também já entra na fase um pouco da especiais, justamente onde nós outros temos que trabalhar com as mais altas intensidades. Vamos ter que trabalhar com muito mais intensidade. Então, não podemos, se nós outros cumprimos aí um plano de trabalho sei lá, de 6 mil metros por sessão,
por semana, cada sessão 6.000, num total de 36 quilômetros por semana. Na fase já específica e fases específicas e especiais, esse volume já tem que estar mais baixo, já tem que estar aí em volta dos 28, 30 no máximo. Por quê? Porque eu necessito, para ser os trabalhos de intensidade, mais descanso. As séries que podem demorar 30 minutos, não pelo tempo, mas com um volume de 300 metros, eu posso gastar 30 minutos. Então, como é que eu vou poder cumprir 6.000 metros? Então, se eu estou cumprindo o volume, eu não vou poder estar trabalhando intensidade. Entendo? Quanto maior o volume, mais baixo é a intensidade e menos tempos podemos descansar nas séries. Quanto mais intensa é a intensidade, mais baixo é o volume. Então, as setas são ao revés. Quando o volume sobe, a intensidade baixa. E quando a intensidade sobe, o volume tem que baixar. Não há como. Isso é uma coisa que não há como, tem que ser. Não existe forma, a não ser que você vá treinar 3 horas por dia, ser um nadador de águas abertas, que tem como prova principal um 10K, então ele vai a ser 10.000 por sessão de treinamento. Aí é um pouco distinto, não porque tampouco hacem muitos trabalhos desse nível. Trabalho mais dentro da zona de A3 e tolerância anaeróbica. É claro que tem trabalham bastante, mas é mais específico em algumas outras zonas de treinamento, certo? Então, são toques que eu vou dando e que vocês têm que ter muita atenção nisso, porque não há como você fazer volume e intensidade na mesma sessão de treinamento, a não ser que você esteja sendo um microciclo de choque, mas essa não é a época de ser microciclo de choque. Então, é a época de qualidade, é a época de nadar bem, é a época de nadar com eficiência de nado. Eu tenho que fazer marcas altas, eu tenho que nadar a 95% de intensidade. Ou seja, se eu hago 1 minuto nos 100 metros, as séries de treinamento aqui, se eu for a ser 3 de 100, a cada 8 minutos ou a cada 10 minutos, esse tipo tem que estar nadando a 1:3, a 1:2 e a 1:1, e quiçá até 1 minuto melhorar sua marca aí, nesse treinamento. Então, para isso, eu tenho que ter intervalo para descansar. E o intervalo que eu vou passar a vocês mais adiante são intervalos assim postos para vocês. Mas quem controla o intervalo é você, o treinador, de acordo com a qualidade de cada nadador. Cada nadador necessita de um tempo de descanso. Alguns reacionam melhor descansando um pouco menos. Outros necessitam descansar mais. Então, quando vai ser esse tipo de trabalho, tem que estar muito atento nisso, para que os chicos conozcam bem o nadador e, de repente, eu dou 1 minuto mais de descanso e ele vai melhorar aí um montão do tempo. Então, é bem importante vocês estarem atentos sobre isso, não? Depois, temos a zona mais intensa, que é a potência anaeróbica. A potência anaeróbica é a capacidade de alcançar níveis máximos de ácido lático em los músculos e lá em la sangre, né? Para poder manter durante um tempo maior velocidades máximas a expensas da potência e velocidade da glucose. Se logra quando a atividade tem uma duração entre 30 segundos e 1 minuto e 30. Quer dizer, os tramos têm que estar
entre 30 segundos e, no máximo, 1 minuto e 30, não? A máxima intensidade possível e com níveis de frequência cardíacas vomitando. Desculpa aí, mas a realidade é essa. Se você quer desenvolver esse sistema, tem que chegar praticamente morto ao final dessa série. Normalmente, o volume desse trabalho é muito curto. E ele vai ser feito para os nadadores mais jovens 4, 5 semanas antes do evento principal, e para os mais velhos aí umas 6 semanas antes, e porque está até 8, dependendo do nível do nadador, a que ponto ele está, se é já um de altíssimo rendimento, ele já pode ser até 10 sessões, 10 semanas antes, não? Tudo isso você vai identificar, você que vai determinar. A teoria te diz uma coisa, ela te dá a base. Tudo que nós estamos falando aqui é a base do trabalho. É uma teoria, é um conceito. Agora, quem vai determinar realmente as necessidades de cada equipe, de cada nadador, é você. É você que vai definir. Você, de repente, não tem uma equipe tão intensa, tão dura, então vocês não estão muito bem preparados, e eu vou começar esse trabalho somente 3 semanas antes da competência, certo? E não se olvidando que o término desse trabalho tem que ser mais ou menos 7 dias, 6, 7 dias antes do evento principal do Chico, não? Mas normalmente os chicos nessa idade nadam muitas provas, nadam mais estilos, não? Então, de repente, ele pode nadar o 100 livre, o 200 livre, ele 400 livre, em 4 dias de competência, praticamente nada todos os dias. Então, é importante que ele chegue na competência bem descansado. E esse trabalho, depois, o trabalho de intensidade, na semana antes da competência, são solamente estímulos. Você vai estimular a alta intensidade, mas não com séries específicas para isso. Porque aí você vai ter um desgaste que pode ser que você não recupere mais depois esse tico até antes da competência, não? Então, é aquilo que eu falei, vocês vão ver que a hora, cá, o máximo de tempo é 1 minuto e 30. Então, para um nadador grande, um nadador tico, que hace 1,20 ou 1,15 de 100 livre, então, para ele, já não tem necessidade de ser mais do que 100 metros, não? Alguns nadadores já de alto rendimento podem ser os 150 metros acá, séries de 150 metros, tranquilamente, porque vão aí nadar muito mais rápido que isso, não? Então, mas normalmente se pratica as distâncias de 50, 75, 100 e alguns nadadores 150 metros. Nadadores de fundo é outra coisa, certo? Nós não estamos aqui falando de nadadores de fundo. Um trabalho desse nível para o nadador de fundo já entra em tempos de 4 minutos, mais ou menos, entende? Séries de 4 minutos, ou seja, séries de 400, ele pode ser 2 de 400 a cada 20 minutos, ele entre esforço e descanso, 20 minutos, e nadar aí para 3,55, nadar para 3,52 cada 400, entende? Então, isso é um nadador de fundo de alto nível, não? Mas podem ser de 300 metros, podem ser de 200 metros, então eles vão ser essas séries bem distintas, não? Pela necessidade da prova que eles têm. Mas também, no mesmo tempo, antes da competência, não há necessidade de estar assim repetindo isso durante a temporada, não? Bueno, o A3, o AN3, perdão, são utilizados em las fases também agora, especial e específica, sempre, porque está naquele período mais ou menos de
de 8, 10 semanas antes do seu evento principal, do plano de trabalho, né? Então, são realizados de 1 a 2 sessões em cada microciclo, e de acordo com a idade e tempo de treinamento do nadador. Então, isso é muito importante. Se os nadadores têm tempo de treinamento, vamos dizer aí, eu tenho um tico de juvenil A, segundo ano, onde ele tem 14 anos, mas ele treina, ele já está na atividade aquática desde os 8, então você tem aí um período largo de natação para esse tico. Então, ele é um tico que tranquilamente resiste 2 sessões desse tipo de trabalho por semana, não? E há nadadores que, de repente, são juvenil B, mas que têm 3 anos ou 2 anos de treinamento e não resiste igual a um tico que já tem 6 anos, 7 anos, 8 anos. Então, eles nadadores de alto rendimento, de altíssimo rendimento, e que treinam 10 sessões por semana, chegam a ser 3 sessões dessa por semana. Eu já vi nadadores de 50 metros, nadadores de 50 metros, a serem 4 sessões dessa por semana. Eu presenciei treinamentos de nadadores de altíssimo rendimento, em que haciam 4 sessões anaeróbicas por semana, em períodos já programados para eles, não? Mas são atletas de 25, de 26 anos, de 22, com 12 anos de treinamento, são nadadores que têm uma estrutura física muito boa, enfim, são preparados para isso. Por isso, nós outros não devemos estar copiando esse tipo de coisa com os nossos nadadores. Eu creio que para os nossos nadadores, dos níveis dos nossos nadadores, eu creio que é o suficiente termos 2 sessões por semana por microciclo. E os menores, uma sessão por semana é o suficiente, não? Então, vocês têm que procurar estar bem atento com isso, não? Então, isso, terminamos aqui essa parte aeróbica e anaeróbica, não? Então, um depende do outro. E eu, para poder ter velocidades mais altas no treinamento aeróbico, eu tenho que treinar o anaeróbico. E eu, para treinar velocidades mais altas no anaeróbico, eu tenho que estar muito bem na parte aeróbica, senão eu não consigo. Porque se eu imprimo uma certa velocidade, uma certa intensidade na primeira parte da série que eu vou fazer, não resisto ao final. Vamos supor que eu tenho que fazer 5 CNs e vou descansar em cada CN 8 minutos. E eu tenho que nadar aí a 90%, 95% de minha melhor marca. É aquilo que eu falei, se eu tenho 1 minuto, então eu tenho que começar nadando a 1:06 e terminar aí está melhor que 1:03. Então, nós estamos muito acostumados de ver chicos que entram na água e fazem o primeiro para 1:03, já fazem 95. Aí o segundo, 1:03, que bueno, bueno. Aí já 1:04 no terceiro, 1:05 no quarto e 1:08 no último. O que passou isso? Faltou estrutura de treinamento para resistir uma série como essa. Então, também, você como treinador tem que estar mirando isso, saber qual é o volume anaeróbico que eu devo fazer. E eu vou passar para você um volume que foi analisado em grupos de treinamento em diversos sítios, não? Eu fiz um promédio de consultas com outros treinadores de o que assim, como assim, e procurei fazer um trabalho
com médias de volumes, certo? Com médias de volumes, mas isso é muito distinto, porque um que pode estar sendo mais e o outro que pode estar sendo menos. Então, por isso, é muito importante que você tenha esta capacidade de observar que o nadador ele necessita ser um trabalho anaeróbico não mais de 300 metros. E sempre os descansos têm que ser entre 100 metros e outro, ou 50 e outro, um mínimo de tantos minutos, sei lá, 3 minutos, 4 minutos, entre cada 50 metros, enfim, porque além de você alcançar o resultado, o tempo que você necessita, é muito importante que a eficiência do nado também corresponda. Não passa nada eu a série, como eu falei anteriormente, e eu esse, vamos supor, nos 5 cienes, do primeiro 100, eu nadei para 1,5, aí o segundo 100 para 1,4, o terceiro 100 para 1,3, aí o quarto 100 para 1,2, e o último 100 eu hice 1,1, mas nadei com o dobro da frequência de braçada, cheguei totalmente morto, acabado, quer dizer, então não valeu a pena. Eu tenho que também dar qualidade de nada, a eficiência de nada, porque quanto melhor o tico nadar, menos ele vai se desgastar. E quanto melhor o seu estilo, menos é o acúmulo de ácido lático. Quanto mais braçadas, quanto maior a sua frequência de nado, a tendência é que os volumes de ácido lático no sangue vão ser também muito mais altos. Então, temos que estar atento com isso, porque é muito importante esse controle técnico. Agora, isso tem que começar bem abaixo, lá na cadeia, certo? Bueno, agora vamos falar de uma coisa que a mim me gusta muito, e que se trabalha muito, muito pouco. Vocês podem notar que em Peru é muito difícil você ter um nadador que maiores que nadem abaixo de 24 segundos. É muito, muito difícil. Eu não sei quantos tem a hora, mas enquanto eu estava por aí, não tinha mais do que 2 ou 3, aí não mais que isso. Agora, não creio que tenha muito mais que isso, porque não tem quase nadador maior, mas nadadores juvenil B, hoje, no mundo, todos praticamente nadam abaixo de 24. Nadam 23, já cerca, muitos entram na casa dos 22. Então, é por isso que a gente habla quando a prova de 50 metros livre, e todo mundo crê que quero treinar 50 metros, porque é prova de velocidade, não precisa treinar muito, aí você ganha. Você ganha. De repente, quando você tem já os seus 30 anos, você não vai treinar muito. Com 28 anos, você não vai treinar muito. Mas antes vai ter que treinar específico. Agora, é um treino muito duro e bem pesado. É um treinador de velocidade, porque o trabalho fora da água também é muito intenso, né? Então, por que eu falei isso? Porque um trabalho de velocidade adequado, um trabalho de velocidade com qualidade, ele tem que respeitar a eficiência do nado, que é muito importante, o tempo que ele está sendo, quer dizer, se ele vai ser naquele tramo, vamos supor, de 25 com partida de arriba, uma partida de arriba, e ele hace 13 segundos. Então, se eu vou fazer muitas repetições disso, eu já não vou fazer velocidade. Tem que controlar qual é o intervalo que eu vou dar e tudo. Então, velocidade ou potência anaeróbica alática. Então, é uma potência. O trabalho de velocidade é máxima intensidade naquele período curto de tempo. 6, 8, 10 segundos é o tempo que dura a velocidade, não? Então, a atividade
física que se realiza à máxima intensidade possível em um tempo de duração menor pelos 12 segundos. A mim não me gusta fazer séries de altíssima velocidade com 12 segundos, entende? A não ser que haga a partida de arriba. Porque quando você utiliza o partidor e você faz parte de arriba, você tem uma entrada na água já em 5 metros da piscina, praticamente, né? Os nadadores já maiores, os que sejam menores entram aí com 3 metros, mais ou menos, já na piscina, e tem o nado submarino, a posição flétia, e que vai te levar aí cerca dos 10, 12, 15 metros. E te sobra mais 10 metros para cerrar os 25. Então, você vai considerar a velocidade pura praticamente nesse último tramo. Então, fazem 10, 11 segundos os grandes nadadores, 9 segundos no tramo de 25, sendo que do último esforço foram 6 segundos, 5 segundos, que dá a velocidade máxima, onde ele acelera a braçada e o pateu e chega nessas velocidades. Não? Então, para isso, ele tem que descansar e saber montar as séries. Não? Então, a recuperação para esse trabalho é completa. Quer dizer, eu hago um e eu tenho que recuperar muito bem, para depois fazer o outro, de 25, ou outro de 20, ou outro de 15, ou outro de 12, o de 15 partindo de abaixo, o de 12 partindo de abaixo, com os ticos, ou partindo de arriba os 20 metros, os 15 metros para os ticos, enfim. Por que partir de arriba? Porque também você já treina as partidas, então você vai utilizando isso para que o tico consiga ser bem. E com recuperação completa. Então, se utiliza como fonte de energia as reservas do ATP-CP. Não? Mira, o que passa com eu estava falando que não se trabalha a velocidade, é que uma série de velocidade para um nadador, vamos supor, juvenil, que tenha que ser 300 metros e uma série de velocidade pura, 300 metros de uma série de velocidade pura, e ele vai ser 3 séries de 5 de 20 metros. Então, eu vou ser 5 de 20 e eu tenho que descansar aí, por lo menos, entre o esforço e o descanso, por lo menos 1 minuto para recuperar isso. 1 minuto. E entre uma série e outra, eu tenho que dar mais uma outra macropausa, que seria de 2, 3 ou até 4 minutos, dependendo do objetivo que você tem. Então, se eu vou ser 300 metros, eu tenho 3 séries de 5. Eu vou gastar em cada série 5 minutos, são 3 séries, são 15 minutos. Uma macropausa aí entre cada série, eu vou quase gastar 25 minutos em uma série de velocidade. E eu pergunto, quem faz isso no seu plano de trabalho? Quem faz isso no seu treinamento? Não, ele não crê nisso. Ele não vai gastar 300 metros, você 300 metros e perder 30 minutos? Não pode. Não pode. Então, você não estimula as fibras rápidas. As fibras rápidas têm que estar sendo estimuladas periodicamente, ou seja, se possível, até todos os dias. Mas 4 sessões por semana é bom, entende? Vocês podem fazer de 2 hasta 5 sessões aí, tranquilamente. 5 sessões para aqueles que treinam mais do que 6. Mas aqueles que treinam 6 sessões podem ser pelo menos 3 vezes tranquilamente de velocidade. A velocidade 3
nós outros já chamamos de resistência de velocidade ou velocidade de resistência, enfim, alguém já tem outros nomes para chamar, já é um treinamento um pouco mais intenso, de algum acúmulo já nem tanto alático, já não é tão alático. Então, tem que ter cuidado com essa série, porque são séries que você já vai dar um volume mais grande e vou trabalhar mais tempo, em vez de 12 segundos, 15 segundos, enfim, ou vou fazer mais volume. Aí o objetivo seria de resistir a uma velocidade, não? Então, não é a velocidade máxima, mas, de repente, eu estou pensando num trabalho de resistir uma velocidade de final de prova, alguma coisa desse tipo, não? Então, se depois a gente pode falar um pouco sobre algumas séries desse tipo de trabalho. E se realiza à máxima intensidade possível, com o objetivo de aumentar o nível celular, as reservas de los fosfogênicos, que é o ATP-CP, não? Então, aí é um pouco, tem que também ter muito cuidado, porque pode tranquilamente passar para uma zona anaeróbica, não? E a velocidade 4, nós outros ponemos como velocidade assistida, que seria usando o material. Muitas velocidades que você utiliza as aletas, com as paletas, com os elásticos, enfim. Os elásticos eu recomendaria só para os nadadores já formados, não? As aletas e paletas, eu creio que já é suficiente para os nadadores juvenis, não? As aletas podem ser usadas aí com os nadadores de infantil A, infantil B, sem problema, o trabalho de velocidade. Então, quando se trabalha com as aletas e paletas, os tramos da velocidade podem aumentar, podem estar mais grandes. Então, se eu vinha sendo 20, de repente eu posso ser 25. Então, o mais importante é o tempo que você vai ter aí. E quando eu hago um trabalho de aletas e paletas para ser velocidade, e um tico partindo de arriba, ele hace 12 segundos no 25 metros, e com aletas e paletas que ele vai ter que partir de abaixo, ele por lo menos tem que nadar para 12 segundos. Ele tem que ganhar a velocidade de partida do tico que partiu de arriba, tem que ganhar com a intensidade no pateu e na aceleração das braçadas com as paletas. Então, se não passa nada, ele chegar e ia ser a mesma série, ia ser 12 segundos igual. Não pode. Ele está com muito mais velocidade de perna e muito mais apoio nos braços, então tem que nadar mais rápido. Ou, teoricamente, tem que nadar muito mais rápido. Então, se ele hace 12 em cada 25, ele tem que ser aí um 10, um 11, por lo menos, em toda a série. Não basta apenas a ser um, porque senão também não traz o resultado que tem que ter, não? Como aqui eu já falei, né? Se realiza a máxima intensidade possível com a utilização de material de auxílio, como paletas, aletas e tudo mais. Então, se utiliza, quando vai distribuir na semana, você pode utilizar duas sessões de velocidade A1, duas sessões de velocidade A3. Na outra semana, eu posso ser duas de A3 com velocidade A4, com velocidade 4. Então, eu vou mesclando esse trabalho de velocidade, mas não deixar de trabalhar velocidade. Nem que, de repente, não pueda ser muito, então, haga pouco. Não tenho muito tempo, tenho pouco tempo de piscina, se eu perco muito tempo com a velocidade, não puedo fazer mais nada. Então, haga pouco. Em vez de ser 300, haga 100, mas bem hecho, 150.
entende? Mas bem ético. Então, o importante é a qualidade do trabalho, entende? Não é o volume total, nem é a qualidade do trabalho com a intensidade que ele vai realizar. De repente, sendo 150 metros, ele acaba sendo muito melhor do que se estivesse sendo 300, não? Então, você tem que estar atento em conhecer e saber isso, não? Saber tudo isso. E esse tipo de trabalho, a velocidade, principalmente a velocidade 1, que é a pura velocidade em distâncias bem curtitas, que seriam os 10, 12 e 15 metros. Já a velocidade 12, você já trabalha os 20, os 25 metros, não? Esse tipo de trabalho, ele pode ser feito em qualquer categoria. Não há uma necessidade. E quanto mais o tico estimula a velocidade durante sua vida, mais as suas fibras rápidas vão estar prontas para trabalhar. Vão estar acostumbradas, vão estar ativas, não vão estar aí mortas. Hoje se hace muito isso. Há muitos treinamentos hoje, onde eles, o próprio nadador de fundo faz muito isso. Ele faz, sei lá, uma série de vai ser 15 de 400, nadador de alto nível, não? Então, a cada 5, 400, ele para e hace 4 de 15. Volve a outros 5, mas 6 de 15. Volve a outros 5, outra vez. Entende? O que ele faz? Ele dá uma parada, aumenta uma macropausa depois de um volume e estimula uma zona, quer dizer, uma fibra que está aí mais acomodada durante o trabalho. Então, ele acostuma o corpo também a reacionar e trocar de fibras musculares durante um processo de trabalho. E é o que ele vai fazer na prova. Porque há momentos que ele vai recrutar fibras rápidas e há momentos que ele vai recrutar fibras lentas, não? Então, esse estímulo tem que estar sempre acendo, sempre acendo. E os nadadores de fundo hoje fazem muito isso. Porque também, quanto mais rápido o nadador de fundo for nos 100 metros, mais rápido ele vai nadar o 1.500. Então, se um tico hace 1 minuto nos 100 metros, ele, para poder, ele vai ter um ritmo no 1.500 de mais ou menos entre 1,6 e 1,8, dependendo do nível do tico, ou hasta 1,10. Agora, por quê? Porque a velocidade para ele nadar os 15 metros, ele nunca vai conseguir ser a 95% da sua melhor marca. A 90% da sua melhor marca é muito difícil ele repetir 15, 100 sem descansar. Então, para melhorar, ele vai ter que barrar. Ele poderia ser ritmo mais rápido, ele vai ter que trabalhar para 58, depois para 57, para 56. E tanto é que você vê que esses grandes nadadores que fazem tempos abaixo de 15 minutos no 1.500, todos fazem 50 metros, fazem os 100 metros em 50 segundos. Praticamente todos fazem 50 segundos, ou até menos, certo? Então, vocês têm que ter em conta isso, e por isso que é importante que nós outros tenhamos toda essa qualidade de pensamento para distribuir os planos de trabalho. Com isso, nós outros terminamos essa parte teórica que eu procurei passar para vocês, que é uma coisa para refrescar um pouco a memória de vocês e para aqueles que nunca escutaram algo e seria bueno que todos revisassem. Depois eu vou passar aí a informação para que a Julie depois encaminhe a todos. Eu vou transformar aí a apresentação em PDF e aí já passo para que seja distribuído a todos, não? Para que vocês possam
ler. Eu quero ver se já hago isso esse final de semana e aí vocês já vão ter em mãos isso e vão poder ler, certo? Hasta esse momento, há alguma pergunta, alguma dúvida? Porque vamos entrar em outros assuntos, em outras coisas. Então, eu creio que seria importante que vocês questionem agora alguma coisa, não? Julie, você mira, por favor, se há alguma pergunta. Aquí estoy, pero no hay preguntas, Reinaldo. Nenhuma? Nadie tem dúvida? Está todo mundo sabendo todo? Muchas gracias, profesor. Muy buenas noches. Aquí hay alguien que te pregunta si le podrías recomendar literatura. Como? Não escutei. Si le podrías recomendar algún tipo de literatura sobre lo explicado. Algún Mira, autor. é só você, quem quer saber mais coisas sobre o que foi falado cá, é só pegar os temas de tudo aquilo que foi falado e pôr em Google e vai aparecer milhões de literaturas sobre tudo, sobre zonas de treinamento, sobre trabalho de velocidade, velocidades aláticas, enfim, trabalhos com lactato, controle de lactato, ritmo de treinamento, enfim, aí todo. Eu sempre saco tudo que quero, qualquer dúvida que tenho, eu vou de frente aí ao Google, ao nosso prof, e escrevo aí e ele me passa, me dá informações. Aí muita basura também, cuidado. Há muita basura, não? Mas as literaturas estão todas aí. Porque hoje, para você comprar já os livros, já não há mais livros, né? Nadie está publicando livros mais. Então, todos os livros que tem são os mais antigos. São livros de Navarro, são os livros aí, como é que é um americano lá? Agora me saiu o seu nome aqui. Maglício, entende? Tutor Pompa. Então, isso quer dizer, são livros já muito antigos e que já há muita coisa nova, com novo tipo de planificação. Vamos falar de planificação inversa, planificação polarizada. Quer dizer, tudo isso, quer dizer, todo tipo de planificação que nasceu depois dessa que nós falamos cá, durante esses dias, todos esses tipos de planificação que saíram depois foram feitas para os grandes nadadores de altíssimo nível. Porque nós temos nadadores que fazem megaciclos de 4 anos. Há muitos nadadores que terminam uma Olimpíada, descansam 3, 4 meses e aí empeçam um megaciclo até uma próxima Olimpíada. Então, eles fazem planificações totalmente distintas e necessitam competir mais. E como são profissionais, também necessitam ganhar sua plata. Então, eles têm que nadar Copa do Mundo, têm que nadar Campeonato Mundial de Curta, têm que nadar o Europeu, têm que nadar, enfim, milhões de competências, onde ele tem que fazer resultados, porque depende do seu patrocínio, de sua visibilidade na mídia. Então, é muito importante que ele passe a ser resultado praticamente toda vez que entre na água. E, para isso, necessita de planificações especiais para isso. Nós outros estamos trabalhando com ticos, aonde queremos que esses ticos cheguem no nível desses, quem sabe, um dia igual a esses grandes nadadores. Então, por isso, temos que trabalhar com uma preparação mais a largo prazo. E a melhor preparação para isso é a lá tradicional. É a de Mateev, esses mais antigos, que tem a planificação mais tradicional. Só que com pontos mais atuais, com novas coisas, com novas séries, com novas velocidades, coisas que vocês também vão poder ampliar mais, vão ampliar mais o conhecimento de vocês, né? Vai forçar vocês também a trabalhar um pouquinho e procurar e a pesquisar. É a hora. Também vou estar aí depois à disposição. Se tem alguma coisa que querem consultar, também podem consultar e eu posso ajudar da melhor forma. Vou estar
Tenho uma grande possibilidade de estar indo a Peru na época do Mundial Júnior. Então, Mundial Júnior, né, Júlio? Mundial Júnior. Sí, Mundial Junior, el 30 Sim, de agosto. em agosto. Então, é bem capaz que eu me quede aí uma semana ou até, quiçá, até uns 10 dias. Então, quem quiser programar algo também, pode me contatar e podemos fazer algo ou preparar algo, de repente, já presencial e com equipe. Há pouco tempo eu tive aí também e hice um trabalho com a equipe de José Luís, então, lá em La Molina, Con Rinconada, con el na Club Rinconada. Rinconada, em um clube espetacular, achei lindo lá, uma bela piscina. Fizemos aí um fim de semana com um trabalho muito interessante, muito bonito, certo? Bom, já que não temos... Tenemos. sim, está bem, então vamos. Sí. Yo quería solamente reforzar un poquito lo que dijiste de que en Internet también hay mucha basura, de que tengan también bastante cuidado, es un pequeño aporte que les doy, de también no podemos, o sea, todos seríamos excelentes entrenadores si pudiéramos copiar lo que hizo Phelps, ¿no? Y sacar 80.000 Phelps, pero no es así, tenemos todo lo que leemos, tenemos que adecuarlo, como lo ha dicho Reinaldo durante toda la charla, a nuestra realidad, porfa, es un pequeño aporte para todos. Tenemos acá la pregunta de Salvador Mamani, dice, buena ponencia, profe Reinaldo. Coméntanos más sobre el tiempo de recuperación en el entrenamiento anaeróbico láctico con nadadores infantiles y juveniles, por favor. Quem é a pergunta? Salvador Mamani. Salvador, nós justamente na hora que entrarmos acá, que nós vamos falar mais detalhado, vamos mostrar a vocês uma planificação, uma macro, quer dizer, uma mega planificação hecha que eu hacía em meus clubes, e aí vamos falar especificamente de cada categoria, e nessas categorias nós vamos falar sobre as séries que nós comentamos agora nessa parte. Nessas zonas de treinamento que nós comentamos, nós vamos mostrar séries e vamos falar dos descansos. E vamos comentar bastante isso, para que vocês tenham a ideia como é a diferença, a distinção e a diferença de um descanso de uma zona 1 para um aeróbico 1, para o aeróbico 2, para o aeróbico 3, e para o anaeróbico, quando é o anaeróbico 1, quando é o anaeróbico 2. Então, mais adiante, vamos ser mais detalhado essa informação para você. Tá bem? Se eu falar agora, eu teria que adelantar aqui a conversação, então vocês não ia dar. Mas e depois não vou ter o que falar mais adiante. Então, é melhor eu segurar um pouco, aguarde a ansiedade um pouquinho e já hablamos sobre isso. ¿Alguna Perfecto. otra pregunta? No, no hay ninguna. Te agradece, dice excelente, gracias. Entonces proseguimos. Ok, está bem, então. Bom, isso aqui é um comentário aqui, é uma coisa que... Há pontos importantes a considerar quando se trata de controle de carga. Ao realizar um aumento na capacidade ou intensidade do treinamento em los nadadores, há um maior risco de lesões. Pero, em la literatura, há evidências de que o treinamento gera efeitos de prevenção e melhoras de rendimento. Isso é um comentário de também um fisiologista muito famoso, com grandes trabalhos, que de 2016. Então, é bem recente isso. Nós estamos aí há 6 anos solamente. Então, o que diz o seguinte: se você está mal treinado, o aumento da carga vai te lesionar. Mas se você está bem treinado, segue bem a carga, controla essa carga de treinamento, o treinamento vai te trazer benefícios, vai te trazer condições de cada vez mais ter mais cargas e sem lesões. Então, a lesão vem porque algo está mal. Algo está mal. Algo estamos fazendo mal.
o descanso não está sendo suficiente, a intensidade está muito alta, o volume está muito alto, o tico não está nadando adequadamente, sua mecânica de nado não é perfeita, enfim, está em fase de crescimento. Então, há momentos que o tico dão aqueles estirões rapidamente durante um ano para o outro, então as articulações não estão bem consolidadas, o fortalecimento dessas articulações não está preparado, então os tendões podem se lesionar. Então, há formas e formas, né? Então, para isso, é muito importante que vocês tenham muita atenção nisso, né? Então, por lo tanto, o objetivo principal de manter o controle de carga é aumentar o rendimento de forma segura e eficaz. Então, se eu tenho controle, isso diz um outro professor que, incluso, na época da pandemia, deu uma charla para nós outros, que é o professor José Newton Pereira. Ele é um biomecânico muito conhecido aqui em Brasília e trabalhou já com grandes nadadores a nível internacional, não? E realmente ele habla isso, que aqueles nadadores que mecanicamente nadam bem e que durante sua vida de natação foi feito um plano bem feito, onde as cargas iam aumentando adequadamente através dos anos, através da idade, da sua força e tudo mais. Então, eles nunca têm nenhum problema de lesões. Então, é muito importante que vocês tenham esse conhecimento. Se nós outros trabalhamos bem, distribuímos bem as cargas, hacemos coisas bem hechas, respeitando a idade, respeitando volumes de treinamento, respeitando sessões de treinamento por semana e não querendo apurar, então isso vai facilitar, porque eu escuto muito isso em todo sítio. São duas coisas que eu escuto que eu sempre questiono muito. Até acabo sendo até um pouco chato com isso, que eu me torno pesado até com alguns treinadores com relação a isso. Primeiro que não há nadadores que nem o Tico está nadando, é um nadador de infantil lá, então você vê um treinador falando não, porque mi nadador, o mi nadador hace tanto, porque nas séries que hace um volume de tanto que bom, primeiro que não é mi nadador, ele é um nadador que treina com você não é dono do nadador, então é uma coisa que vocês têm que aprender isso. Ele é nadador do seu papai, de sua mamãe, de sua tia, do arbolita, enfim, de não sei de quem. Ele é um nadador que treina com você, não é seu nadador. Então, aí vem o cuidado com tudo. E outra coisa é que se escute muito, esse Tico é um talento, esse Tico é um talento. Não há talento nessas idades. Você vai ver um talento lá, o Michael Phelps, enfim, os que nadaram o Mundial a hora, tem um montão de talento. Esses ticos são ticos com habilidades, que nasceram com habilidades para o meio aquático, para se desenvolver no meio aquático. Como há ticos com habilidades para bater bola e lançar na cesta, não? Como há ticos que têm habilidades mentais que são excelentes para jogar ajedrez, não? Agora, depende de nós outros de transformar essas habilidades de los ticos em talento. Talento é muito mais. Talento é habilidade de altíssimo nível. Não é um tipo que está começando a nadar agora. Ele sai na frente de outros, ganha e é melhor, porque ele tem melhores habilidades, tem melhor flutuação, tem uma mão mais grande, tem um braço mais largo, ou tem uma pata que parece de homem já com de 40, 42, um chiquito de 12 anos já tem 42 de pé. Então, uma mão que parece uma sartén. Então, são habilidades que flutuam muito bem, tem uma grande coordenação motora. Então,
esse tico acaba deixando de treinar como se deve treinar. Ou se não, porque ele é tão fácil ele ganhar, porque ele se preocupa nem em treinar muito. Agora, ou também um treinador mira nisso uma grande oportunidade e empieza a sacar a múria, como vocês chamam aí, não? Sacar a múria desses ticos, e esses ticos acabam perdendo essas habilidades futuramente, e aí passa a manter aquele tempo. Eu creio que todos os três que acompanham a natação e conhecem a natação de perto de Peru, como de outros países, aí eu conosco de um montão de países, eu já vi muitos tipos de habilidade a serem grandes resultados como infantil B, juvenil A, e depois nunca mais repetir os tempos. E estão aí como um adulto, nadando já na categoria maior e fazendo o tempo que hacía com treino, principalmente as ticas. Então, miro muito isso, ticas que assim, na época que eu estava por aí, com 12 anos, 13 anos, já estavam fazendo 1 minuto e terminaram de nadar com 18, 19 anos, sendo 1 minuto. Então, isso tudo tem a ver com o que nós vamos falar agora. Tudo tem a ver com isso. Não? Eu estou um pouco preocupado com relação ao caso da queda de energia cá. Então, se por si acaso, acá no edifício, há como é que chama cá em espanhol? Em português é gerador de energia. Generador. Só que é só para as luzes de emergência e para os ascensores. Não é para atividades. Quer dizer, você até pode aprender uma luz, fica uma luz bem baixa. Então, aqui se llama grupo electrógeno. Pero, grupo eletrógeno. Acá no condomínio há ¿Ya isso. se te fue? Não me foi todavia, mas você pode reparar que está meio movendo aí a iluminação. É bem capaz que daqui a pouco vá tudo, não? Ok, pero entonces ya, profes, ya saben, si Reinaldo se desconecta, ya sabemos que es porque se le va a ir la energía y en la siguiente clase terminamos con esta. Así que ya estamos todos atentos. E se alguém também surgiu aí alguma dúvida aí depois, aponta e no início do próximo martes já começamos sacando as dúvidas, tá bem? Então vamos aí dar à frente. Aquilo que nós temos que é muito, muito importante, que são pontos a ter em conta o momento de preparar sua planificação, certo? Seu plano de trabalho, sua planificação, seu macrociclo, seu mesociclo, seu microciclo, sua sessão de treinamento, seu megaciclo, porque, mira, há treinadores que comandam um grupo de outros treinadores. Então, num clube, e ele é treinador da equipe de juvenil arriba, e aí ele tem outros treinadores que estão no infantil B abaixo, uns que estão em mínima, outros que estão em infantil lá. Então, vocês como clube, como equipe, tem que ter um objetivo único. Um objetivo que deve ser iniciar lá de abaixo hasta as equipes principais. E toda a equipe, todo o clube, tanto a comissão, o presidente da comissão, o diretor do clube de natação, enfim, todos têm que ter o mesmo objetivo. Claro que cada um vai criando outros objetivos, não? Então, para mim, para você poder criar um bom plano de trabalho, tem que estar muito ligado. Objetivo, disciplina e criatividade. Não chego a um objetivo sem disciplina e sem criatividade. Não tenho disciplina se não tenho objetivo e tampouco criatividade. Não tenho criatividade se não tenho disciplina e tampouco objetivo. Então, essas 3 palavrinhas estão ligadas em tudo. E o objetivo não é só o clube que tem que ter, não é somente um treinador principal,
não é um treinador da equipe de infantil, nem a equipe de petis, não. Todos têm que ter esse objetivo, essa responsabilidade. Então, nós outros, como equipe, temos que estar muito atentos nisso. O objetivo que você vai passar, ele tem que estar muito bem detalhado. E os chicos, o nadador, também tem que ter esse objetivo bem claro. Ele tem que saber onde tem que chegar. Agora, para isso, ele tem que ter a disciplina. A disciplina não é somente o nadador que tem que ter disciplina de chegar no horário, de treinar bem, de só sair ao final do treinamento, de recorrer ao material e guardar, enfim, de tratar bem seus companheiros, de respeitar aos treinadores, aos funcionários da piscina, enfim, a disciplina é muito importante. Agora, não é somente ele, o próprio treinador também. O próprio treinador tem que ter a disciplina de chegar também no horário, de estar presente todos os dias durante o treinamento, estar aí nas horas mais difíceis do treinamento, controlando, dando uma palavra de ajuda, uma força, incentivando, tem que ter essa disciplina. Não pode estar aí com o telefone, falando, escrevendo, enfim, tem que estar disciplina total, porque através da disciplina do treinador que o nadador vai criar a sua disciplina. E a criatividade já é do treinador. Porque sem criatividade, o treino se torna muito monótono. Porque quanto mais jovem o tico, mais criatividade eu tenho que ter para agarrar esse tico, para ralar esse tico para as equipes. E a serem treinamentos que sejam motivantes, que sejam divertidos, e motivem o tico a retornar no outro dia. Então, para isso, você tem que desenvolver sua criatividade na forma de montar um treinamento, na forma de montar a série, na forma de programar as atividades da semana, do mês, enfim, de todo. Certo? Então, eu estando bem ciente disso, eu passo por um outro lado. Um outro lado que é o lado do volume, da frequência, volume, da frequência, da densidade, da intensidade e do descanso. Eu pus justamente acá como a estrela principal, como a reina desse gráfico, o descanso. Porque, como todo mundo habla hoje da natação, que há um quinto estilo, que se você tem que treinar não só 4 estilos, mas 5 estilos, que é o pateu submarino, né? Que é o pateu subaquático, que deve ser treinado, porque você hoje é um novo estilo, porque realmente é uma realidade, é muito importante, porque numa piscina de 25, uma prova de 100 metros, você faz 45 metros por debaixo, você pode fazer 45 metros por debaixo da água, onde você é muito mais rápido e mais veloz. Então, por isso tem que trabalhar muito esse pateu submarino e esse pateu por abaixo da água, não? Então, o descanso é também uma zona de treinamento. Para mim, ele é tão importante como a zona aeróbica, a zona anaeróbica, as velocidades lática e lática. Por quê? Porque nenhum desses trabalhos você pode realizar bem feito sem esta coisa principal acá, descanso. Então, tem que ter em conta que para tudo tem um descanso. Todo. Você pensa em nadar, e aí, sendo um treinamento, você vai começar o treinamento, já ele tem que saber que vai ter descanso aí no treinamento. Aí o descanso entre as séries. Aí o descanso entre os piques de velocidade. Aí o descanso entre blocos de séries. Então, aí um descanso de um dia para o outro, que é o quê? Eu termino de treinar
às 7 da noite, e no outro dia eu estou treinando o grupo mais velho, não, claro, estou treinando na madrugada às 5:30 da manhã, então eu tenho que ter um descanso. Aqueles que não têm o descanso, ele não vai render bem no outro dia. Para eu fazer uma boa série, eu tenho que descansar. Então, se termina o microciclo, há um descanso. Há um descanso no sábado à tarde, no domingo todo o domingo, no lunes por la manhã. Enfim, tudo isso você tem que considerar na hora de planificar seu treinamento, não? Então, eu espero que vocês sempre pensem muito bem nisso, porque sem isso nós outros não hacemos nada. Então, é uma coisa muito importante que nós outros temos que ter em conta. E Reinaldo, ¿estás ahí? Se te cortó la voz. Pero me figura... sim, cortou. A figura todavía, porque aquí ya estamos sem sí, la figura está todavía tu plantilla, la de la planificación. No, mas ya no. Ah, no, ya se salió tu PPT. Se salió tu PPT ya. Entonces ahí lo cortamos, ¿no, Reinaldo? Bueno, profes, pasó lo que nos temíamos, que Reinaldo se le fue la luz, que como ya nos había advertido que iba a haber corte en su zona. Así que nada, nos conectamos de nuevo el jueves y todo lo que no se vio, lo que quedó pendiente de hoy, nos los va a dar el jueves, así que no se preocupen. Buenas noches con todos. Gracias por su participación. Nos vemos el jueves. Gracias por todo, Yuli. Gracias a Reinaldo también. Saludos a todos. Gracias, Yuli. Gracias a ustedes. Gracias, Yuli. Gracias. Gracias, Yuli. Gracias, Yuli. Gracias a ustedes. Ya Reinaldo me está llamando por teléfono, seguro para contarme. Muchas gracias. Hasta la próxima ponencia. Buenas noches. Gracias a todos. Muchas gracias. Nos vemos. Listo, nos vemos. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Justo estoy con Reinaldo en el teléfono y pide disculpas que ya no le dio ni tiempo de despedirse porque se le cortó directo. Así que nada, profe, lo que les decía. Nos vemos el jueves. Chao, chao. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, Yuli.